Anita vai descobrir as mentiras de Nelson e vai ficar devastada ao saber que ele vendeu o anel de casamento deles para pagar uma dívida com um agiota. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, a decepção vai mexer tanto com Anita que ela vai buscar consolo nos braços de Alfredo. Anita e Alfredo vão ter um momento de cumplicidade tão intenso que ela vai acabar tomando uma atitude inesperada, deixando os dois completamente abalados. Anita afirma: Nelson destruiu a nossa confiança com as mentiras dele. Mas sabe de uma coisa? Hoje eu decidi pensar em mim e no que eu realmente mereço. Tudo deverá acontecer logo após Nelson ser ameaçado pelo agiota mais uma vez. Nelson anda de um lado para o outro na sala de sua casa, suando frio e com os olhos arregalados. Ele murmura para si mesmo: Isso não pode estar acontecendo. Eu preciso resolver isso antes que seja tarde demais. Desesperado, ele começa a revirar gavetas, armários e até mesmo o armário de Anita. Ele encontra o anel de brilhantes que deu para ela no casamento e segura a joia com mãos trêmulas. Com um olhar de culpa e tristeza, ele fala para si mesmo: Anita vai me matar. Mas não tem outro jeito. É emergência. Ela precisa entender. Sem perder mais tempo, Nelson sai correndo de casa e vai até a joalheria. Lá, ele coloca o anel no balcão, tentando manter a calma enquanto negocia com o joalheiro. O homem examina a peça com atenção, franze a testa e comenta: É uma bela joia, mas está um pouco desgastada. Posso oferecer tantos cruzeiros. E olhe lá, porque estou sendo generoso. Nelson, com olhos arregalados e voz trêmula, retruca: Isso é muito pouco. Esse anel vale muito mais. É um brilhante legítimo. Minha esposa vai acabar comigo se souber que estou vendendo por esse preço. O joalheiro dá de ombros e responde impassível: É pegar ou largar. Estou até sendo camarada. Nelson suspira fundo, engole o orgulho e aceita. Tá certo, não tenho outra escolha. Pouco depois, com o dinheiro em mãos, Nelson vai até o local combinado com o agiota. O homem o espera em um beco escuro, encostado em um carro, fumando um cigarro. Nelson se aproxima com passos hesitantes, entrega o dinheiro e comenta: Aqui está. Foi o máximo que consegui. Espero que isso seja suficiente para começar a quitar essa dívida. O agiota dá uma olhada no maço de dinheiro e solta uma gargalhada debochada. Você tá brincando, né? Isso aqui não dá nem pro cheiro. Nelson, desesperado, retruca com a voz embargada: Mas foi o máximo que consegui. Vendi até o anel de brilhantes da minha esposa. O agiota dá de ombros e comenta, com um sorriso cínico: Não me importa de onde você tirou. O fato é que você está cada vez mais afundado nessa dívida. E os juros não param de crescer. É melhor você arrumar mais dinheiro logo. Ou então, Nelson, vai ser pior, muito pior. Nelson engole em seco, sua voz quase falhando. O que você quer dizer com isso? O agiota dá um último trago no cigarro, joga a bituca no chão e pisa nela antes de responder. Você sabe exatamente o que eu quero dizer. Não tente me enrolar. Não vou ter piedade. Nelson, apavorado, fica sem palavras enquanto o agiota entra no carro e vai embora, deixando-o sozinho no beco. Ele olha para o dinheiro que ainda tem nas mãos, com lágrimas começando a escorrer pelo rosto, e murmura: O que eu vou fazer agora? Logo depois, Nelson caminha pela calçada com passos lentos e olhar distante, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Ele murmura para si mesmo: Como fui me meter nessa situação? De repente, ele passa em frente ao boliche onde Edu trabalha. Edu, que está na porta organizando algumas coisas, vê o pai e estranha seu estado. Ele se aproxima com preocupação e fala: Pai, o que aconteceu? Você tá com uma cara péssima. Nelson, tentando disfarçar,
responde com a voz hesitante: Não é nada, filho. Só preocupações da vida. Edu cruza os braços, olha diretamente para o pai e insiste: Não vem com essa pra cima de mim. Dá pra ver que é algo sério. Anda, me conta. Nelson, exausto de guardar tudo pra si, finalmente desabafa: Eu tô perdido, Edu. Aquela história com o agiota ainda não acabou. Ele continua me ameaçando e eu não sei mais o que fazer. Edu arregala os olhos, chocado, e comenta: O quê? Mas você não tinha resolvido isso? Como assim ele ainda tá atrás de você? Nelson, com a voz carregada de arrependimento, retruca: Eu também achei que tivesse resolvido, mas os juros só crescem e agora ele tá pior do que nunca. Edu segura o braço do pai com firmeza e fala: Tá, calma. Vamos pra casa, a gente conversa melhor lá. Não dá pra você ficar assim, perdido na rua. Os dois caminham até a casa e, ao entrar, percebem que Anita não está. Sentam-se na sala e Edu, ainda preocupado, aconselha: Pai, você tem que chamar a polícia. Não dá pra ficar refém desses caras assim. Nelson responde: Você não entende, Edu? Eles não mexem só comigo. Se eu fizer isso, eles podem ir atrás de você, da sua mãe, do seu irmão. Eu não posso correr esse risco. Edu suspira fundo, tentando conter a frustração, e fala: Pai, isso tem que acabar. A gente precisa de um jeito de sair dessa, de verdade. Não dá pra continuar assim. Nelson, com os olhos marejados, confessa: Eu também achei que dessa vez ia acabar. Mas sabe o que eu tive que fazer para conseguir algum dinheiro? Edu pergunta, já apreensivo: O que você fez, pai? Nelson baixa o olhar e revela: Eu vendi o anel de brilhantes que dei para sua mãe no casamento. Edu, incrédulo: O quê? O anel da mamãe? Pai, como você fez isso? Era uma das coisas mais importantes para ela. Nelson tenta se justificar, mas antes que ele possa responder, Anita chega em casa e ouve a última frase de Edu. Ela larga essa bolsa no chão e, com uma expressão de choque, pergunta: O que vocês estão falando? Que anel? Nelson levanta-se rapidamente, nervoso, e tenta explicar: Anita, eu vendi o anel de brilhantes, mas foi por uma boa causa, eu juro. Anita, com os olhos arregalados e a voz trêmula, pergunta: Nelson, eu ouvi direito? Você vendeu o meu anel de casamento? Nelson, tentando ganhar tempo, gesticula nervosamente e responde: Anita, escuta, eu posso explicar. Não é o que você está pensando. Mas antes que ele continue, Edu cruza os braços, encara o pai e afirma: Chega de mentiras, pai. Tá na hora de falar a verdade. Nelson, desesperado, levanta as mãos em um gesto de súplica e fala: Edu, por favor, não faz isso. Edu, firme, interrompe: Não adianta mais, pai. Ela merece saber. Ele então se vira para Anita, com a voz cheia de preocupação, e afirma: Mãe, o pai tá devendo para um agiota. Ele tá sendo ameaçado, e é por isso que ele vendeu o seu anel. Anita, totalmente chocada, dá um passo para trás e leva a mão ao peito. Sua voz sai quase num sussurro: O quê? Um agiota? Nelson, isso é verdade? Nelson tenta se aproximar, com a voz cheia de culpa, e fala: Anita, Sim, é verdade, mas eu nunca quis que você ou o Edu fossem afetados por isso. Anita afirma: Eu sabia que tinha algo errado. Você anda falando tanto de dinheiro ultimamente, mas eu nunca imaginei que fosse algo assim. Nelson tenta se justificar, gesticulando desesperadamente, e afirma: Anita, eu só queria resolver isso. Eu pensei que podia dar um jeito sozinho. Eu nunca teria vendido o anel se soubesse que as coisas iam chegar nesse ponto. Anita, com a voz agora carregada de mágoa, retruca: Você deveria ter me contado desde o começo, Nelson. Esse anel era importante para mim, não pelo valor, mas pelo que ele significa. E você simplesmente o vendeu sem me falar nada.
Nelson, derrotado, murmura: eu achei que estava protegendo você. Anita, respirando fundo para não perder a calma, declara: proteger? Nelson, esconder isso de mim só tornou tudo pior. Agora eu tenho que ir trabalhar. Eu não quero falar mais sobre isso agora. Ela pega a bolsa com movimentos rápidos e caminha em direção ao quarto. Antes de sair, vira-se para Nelson com os olhos marejados e fala: eu vou me arrumar para ir ao programa de Alfredo. E quando eu voltar, quero saber exatamente como você pretende resolver isso. Nelson tenta chamá-la: Anita, por favor. Mas ela já está indo em direção ao quarto. Enquanto Edu, que observou tudo em silêncio, comenta: isso era inevitável, pai. Agora você vai ter que encarar as consequências. Logo depois, Anita sai de casa com passos apressados, sem nem olhar para trás. A cabeça fervilha de pensamentos sobre Nelson, a dívida com o agiota e a venda do anel de casamento. Quando chega até a emissora, caminha distraída pelos corredores. Sua postura, geralmente confiante, agora parece abatida. Alfredo, que estava organizando algumas anotações no set, percebe sua chegada. Ele franze o senho, observando a expressão perdida dela, e se aproxima. Com uma voz cheia de preocupação, Alfredo pergunta: Anita, você está bem? Parece que aconteceu alguma coisa séria. Anita força um sorriso, tentando esconder sua angústia, e responde: tá tudo bem, Alfredo. Só foi um dia difícil, sabe? Coisas da vida. Mas Alfredo cruza os braços, sem se deixar convencer, e comenta: não adianta esconder, Anita. Eu te conheço. Quando você tá assim, tem algo grande acontecendo. Pode falar comigo. Anita hesita. Seus olhos começam a marejar e ela tenta conter as lágrimas. Mas, incapaz de segurar a emoção, começa a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. Alfredo, visivelmente preocupado, coloca as mãos em seus ombros e a puxa delicadamente para um abraço reconfortante. Entre soluços, Anita desabafa: Alfredo, eu não sei mais o que fazer. Nelson, ele está enfiado até o pescoço com um agiota. Ele vendeu o meu anel de casamento, aquele anel que ele me deu no dia em que casamos, só para tentar pagar parte da dívida. Alfredo arregala os olhos, claramente surpreso com a revelação, e questiona: Nelson, com um agiota? Anita, isso é gravíssimo. Ele está correndo perigo, e você também pode estar. Anita, enxugando as lágrimas rapidamente, responde: eu sei, Alfredo, mas o que eu posso fazer? Ele me escondeu tudo. Só agora eu soube da verdade. Eu me sinto traída, humilhada. Alfredo pega as mãos de Anita, olhando diretamente nos olhos dela, e fala com firmeza: Anita, você não precisa enfrentar isso sozinha. Se é dinheiro o problema, eu posso te emprestar. Não quero que você passe por isso. Não quero que se machuque. Anita solta um suspiro profundo e retruca: não, Alfredo, eu não posso aceitar isso. Essa é uma dívida dele, e eu não posso misturar você nessa confusão. Alfredo, ainda segurando as mãos dela, insiste: então deixa eu ajudar de outra forma. Você não merece carregar esse peso sozinha. Eu tô aqui, Anita, para tudo o que você precisar. Anita, emocionada pelas palavras dele, se joga em seus braços, abraçando-o com força. Ela murmura: obrigada, Alfredo. Você não sabe como isso significa para mim. Os dois ficam assim por alguns instantes, um abraço silencioso, mas cheio de apoio e compreensão. Quando Anita se afasta, seus olhos se encontram de forma intensa. Alfredo, num impulso quase automático, murmura: você é uma mulher incrível, Anita. Qualquer homem teria sorte de ter alguém como você ao lado. Anita, corando levemente, sorri timidamente e responde: e você é um homem maravilhoso. Toda mulher deveria ter a sorte de encontrar alguém como você.
Os olhares dos dois se tornam ainda mais profundos e lentamente eles começam a se inclinar um para o outro. O ambiente parece suspender no ar, como se o mundo tivesse parado. Mas de repente, Anita se afasta, surpresa consigo mesma, e com a voz trêmula diz: "Desculpas, Alfredo. Isso não deveria ter acontecido. Eu preciso ir." Alfredo, igualmente atordoado, tenta esconder o desconforto. "Não tem por que se desculpar, Anita. Mas, se precisar de mim, eu tô aqui." Anita dá um leve aceno e sai do estúdio, os passos rápidos e o coração disparado. Alfredo fica parado, observando ela sair, enquanto tenta processar o que acabou de acontecer. Ambos se sentem confusos, incapazes de tirar o momento da cabeça, mas também sem coragem de falar sobre ele. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.